E eu tinha algumas mensagens guardadas, não tive tempo hoje porque trabalhei o dia todo, né? Inclusive a irmã foi me buscar lá porque estava complicado para chegar. Mas eu sempre deixo algumas mensagens guardadas, né? E tem algumas mensagens que sempre falam conosco. E uma delas, né? A irmã Cida vai me ajudar porque eu preguei em Veracruz ela, né? Mas o Senhor, Ele vai falar conosco nesta noite, por intermédio da sua palavra. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. É uma passagem bem conhecida da igreja. Nós vamos ler alguns versículos. O versículo 21. Nós vamos ler do 21 ao 24 e depois nós vamos para do 35 até o 43. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado, 21, viu? Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-lhe aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Aí o versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegou algum dos chefes da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e aos irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas apenas dorme. E riam dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da menina. E os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse e mandou que desse comida à menina. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Poder sentar. Como eu falei, é uma passagem bem conhecida, né, da filha de Jairo. Mas Deus, Ele tem algo para falar conosco novamente nesta noite. Amém? E como foi até perguntado aqui nesta noite, quem tem um milagre esperando? Quem está esperando um milagre? Né? Quem tem uma promessa? Se a gente fosse listar aqui, não daria. Né? E é justamente do que a gente vai falar hoje, do milagre, mas também do processo que acompanha o milagre. Porque tem milagre que é imediato. Quer ser curado? Seja. Foi curado. Quer receber a bênção? Receba. Recebeu a bênção. Mas tem coisas, tem milagres, tem promessas que demoram. E a gente vai ver que na vida de Jairo, a gente lê uma passagem aqui no versículo 21, aí vai lá para o versículo 35 e acha que foi rápido. Mas para Jairo, que tinha uma menina que estava morrendo, não foi. Né? E muitas vezes é na nossa vida. Outros olham e dizem: mas aquilo ali não é luta não. Mas só eu e você sabe o que passamos. Né? Só o nosso particular com Deus é que passamos. Então, o primeiro ensinamento que Deus nos traz nessa noite é que há a promessa, mas para receber a promessa tem que passar pelo processo.
Amém? Amém. O amém fica até mais fraco agora, né? Falou? E processo fica mais fraco. Mas Jairo, ele tomou algumas decisões que levou ele a receber o milagre. E esse milagre, a gente vai ver lá na frente, que não alcançou somente a família de Jairo, mas todo aquele povo. E a primeira atitude que Jairo tomou e que nós devemos tomar é estar no lugar certo e ir à pessoa certa. Porque Jairo era uma pessoa muito conhecida, era um fariseu conhecido, ele era um dos chefes da sinagoga, né? E ele era conhecido e também conhecia Jesus. E por conhecer Jesus, ele sabia que Jesus faria o milagre que ele precisava. Então Jairo, ele foi no lugar certo. Se a gente for ver no 21, ele vai dizer que quando ele viu Jesus, se prostrou aos pés dele. E onde está eu e você? Glória a Deus. Né? Está aos pés de Jesus, que é o melhor lugar. É verdade. É o melhor lugar onde a gente está. É aos pés de Jesus. E Jairo sabia disso. E 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre Deus todas as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vocês. Graças a Deus. É Ele que tem cuidado. Não é A, não é B, é C, é Cristo. Que tem cuidado de nós, né? Eu esqueci até de dizer o que o Senhor falou. Depois eu digo no final. Então, é Cristo que tem velado por nós. E Ele é o lugar certo. E Jairo sabia disso. Tinha um problema? Tinha. E a menina não estava apenas doente, ela estava morrendo, diz a palavra do Senhor, né? E ele foi ao lugar certo. Mesmo com dificuldade, Jairo, ele teve ânimo para ir ao lugar certo. Porque muitas vezes é o que falta em nós. Ânimo de continuar. Porque a luta às vezes é tão grande, né? A dificuldade é tão grande que a gente pensa em desistir, em parar, em sair. Não. É melhor lá do que aqui. É melhor isso do que aquilo. Mas Jairo, ele teve ânimo e coragem para pedir a Jesus o milagre que ele precisava. E a segunda coisa é que Jairo, ele renunciou. E muitas vezes eu e você precisamos de alguns tipos de renúncia. Também já foi falado nesta noite. De renúncia. Né? Jairo, como eu expliquei para os irmãos, e os irmãos sabem, ele era um chefe da sinagoga. E chefe da sinagoga não era qualquer pessoa. Tinha reputação. Né? E ele decidiu, por ele só, renunciar tudo aquilo pelo milagre que ele precisava. E ele era, por ser o chefe da sinagoga, e ele não era nem um funcionário, né? Ele era o chefe dos funcionários. Então, ele era o homem que cuidava do culto, era o homem que sabia ali a hora de, olha, essa hora vai ter isso, essa hora vai ter aquilo. Ele era que sempre estava na frente. Exatamente. E por ele ser assim, como os irmãos sabem, que os fariseus, eles nunca aceitaram Jesus, né? Como o Cristo, como o Salvador, eles nunca aceitaram Jesus. Então, dentro da sinagoga, o único assunto que tinha era: não vamos aceitar esse Jesus que tem pregado aí fora. Mas Jairo disse: eu aceito esse Jesus, porque só nele é que há a solução do meu milagre, né? Então Jairo, ele renunciou. Então, para nós, para que haja o milagre e a mudança aconteça, é preciso que eu e você renuncie. Renunciar o quê? Às vezes posição, como era de Jairo. Com certeza, quando ele voltou, talvez a posição dele não estivesse mais lá. Você que foi atrás de Jesus, pode sentar no banco, como a gente, né? Entende hoje. Pode ficar aí no banco. Né? Privilégios, minha vontade, porque às vezes é o que a gente mais luta hoje, é a vontade da gente, né? Como a missionária disse. Porque a vontade de Deus
a maioria das vezes não é a minha e a sua A vontade. mesma assim. Verdade. E para que a gente alcance o milagre, temos que renunciar à nossa vontade. Glória a Deus. E veja como a gente é incrível. Ajuda, Espírito. Mesmo sabendo que a vontade de Deus é a melhor, a gente luta para que Ele faça a nossa. Nossa, tem misericórdia desse moribundo. É verdade. Eu só faço rir, né? Meu Deus. Então, mesmo a gente sabendo disso, é bom, a gente até enche a boca para dizer o versículo, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando Ele diz, não é a sua vontade que vai prevalecer hoje, aí a gente diz, esqueci o Não versículo. é muito agradável. Até chora, né? Perdeu, faz, né? Meu Jesus. Mas Jairo, o que foi que ele fez? Renunciou. Olha, eu, no coração de Jairo, né? Eu tenho isso, tenho privilégios na sinagoga, mas o meu milagre, ele precisa dessa renúncia. Né? Ele precisava dessa renúncia. E também coisas que impedem o agir de Deus na minha e na sua vida. Exemplo. Pede, como eu coloquei um dos exemplos, pede um coração perdoador, mas não deixa que Deus trabalhe no meu coração perdoador. É forte. Né? Mas a oração é tão bonita. Dai-me um coração melhor, dai-me um coração perdoador, dai-me um coração igual ao teu. Tira as máculas que tem no meu coração. Mas quando Deus começa a trabalhar, até aqui, porque o restinho Não. é um milagre. Para o milagre acontecer, eu preciso renunciar. É mesmo Amém? assim, Jesus. Amém. Amém, Senhor. E Preciso. veja só um exemplo. 1 Samuel 24. Davi, um homem como eu e como você. Era perseguido, era maltratado pelo rei. E certa vez Davi ele se encontrou numa posição que ele poderia ter matado o rei. O rei lá dormindo, né? É agora. Vou aproveitar a oportunidade. Mas Davi disse assim, ai de mim, tocar no ungido do Senhor. O que ele queria, a vontade dele talvez naquele momento, fosse realmente acabar com aquilo ali. Porque se ele matasse Saul, acabava tudo. Naquele momento. Mas ele disse, ai de mim, passar na frente do Senhor. E muitas vezes é eu e você. Temos a promessa, como a gente leu, que Jairo, assim que disse a Jesus, você vai ver que Jesus, 24, Jesus foi com ele. Então, a partir do momento que Jairo disse assim, Jesus, a minha filha está doente, está morrendo. Jesus disse, para a gente entender melhor, calma, Jairo, eu vou com você. Então, Jairo recebeu Glória uma a Deus. promessa. Se Jesus vai, então, né, Tem promessa. vai ficar tudo bem, tem promessa. Mas, a gente vai entender lá na frente que precisou dele ter um pouquinho de paciência. Mas Jesus foi com ele. Se Jesus estava com ele, então havia promessa, né? E a promessa de ressurreição, porque sabia de vitória, né? Porque já ele sabia quem era Jesus. Mas Jairo também precisou, além de ir ao lugar certo, de renunciar o seu cargo, renunciar tudo, de chegar lá, talvez não tivesse mais nada, e voltar para casa vazio, mas com um milagre na mão, né? Mas ele deixou lá e renunciou. Mas ele precisou também de paciência. Tem milagre que é imediato, como a gente falou. Tem outros que levam tempo. Porque lá no intermédio da mensagem de Jairo, você vai ver que Jesus para e tem outra pessoa para atender. Mas rapaz, mas já estava na frente, né? Já estava na frente, Jesus já ia com ele. Jesus já ia com ele. Aí 5 vai dizer assim, Marcos 5, 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido há 12 anos, como os irmãos sabem. Já tinha procurado médico, já tinha feito de tudo. E o que acontecia? Cada vez mais piorava. E ela, ouvindo a fama de Jesus, chegou, né? E tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E estava lá Jairo esperando o milagre de Jesus acontecer.
Ele teve que ter paciência. Ele teve que saber esperar. Aí Salmo 27:14. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Glória a Deus. Então, Jairo, ele sabia que ia acontecer o milagre, mas teve uma pausa. E Jairo, eu acredito, né, naquele momento, mesmo com tanta fé que ele estava, ele ficou um pouco agoniado. Mas Jesus, a menina está lá morrendo. Rapaz, Né? E naquela época, de uma cidade para outra, era mais ou menos um dia de viagem, 3 dias de viagem. Daqui que Jesus chegasse lá, né, só a graça do Senhor. Mas ele não desistiu. E colado com essa atitude de Jairo, a gente pode colocar que ele teve empatia. Que infelizmente, o que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Né? Se colocar no lugar do outro. E que muitas vezes falta em mim, falta em você, falta em nós. Se colocar no lugar do outro. Já não precisava do milagre? Precisava. Mas a mulher também. Né? E diz aqui, não é só você que espera por um milagre, outros também esperam. E a palavra do Senhor diz assim, Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se alegrar com a vitória do irmão, mesmo que o irmão passou na minha frente, né? É uma linguagem figurada, viu, gente? Eu precisava do milagre, mas vi que meu irmão recebeu primeiro do que eu. Eu vou me entristecer pela bênção do meu irmão, mas é o que muitas vezes acontece. Ai Deus, eu orava tanto, eu pedia tanto, eu já estava quase lá, mas outro veio e recebeu primeiro. E Jairo poderia até estar com essa luta dentro dele, mas a certeza do milagre era maior. Jesus estava com ele, né? Então eu até coloquei um tópico aqui, alegre-se com a vitória do seu irmão. Alegre-se, Deus está com você. Do mesmo jeito que ele ouviu a oração do seu irmão, ele vai ouvir a sua. Mesmo que demore, você vai ver que lá no finalzinho do versículo, a vitória chegou para Jairo, né? E vai chegar para mim e para você também. E abrindo um parêntese aqui, né? Falando nessa questão de empatia, onde a sensibilidade de muitos cristãos parece que foi embora, né? Não se alegra com os que se alegram e muito menos chora com os que choram. Se alegrar é mais fácil, né? Monta um banquete, vai todo mundo se alegrar, mas no momento de chorar às vezes é mais difícil. Então, que nós viemos pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê essa sensibilidade. Glória a Deus. Né? De nos preocupar com o outro. De nos colocar no lugar do outro. Precisamos, Jesus. De ter isso em nossa mente. Eu preciso, Senhor, mas o meu irmão também precisa. É verdade. E se for possível, se ele precisar mais do que eu, bote ele na minha frente. Ô Espírito Santo, nos ajuda. Né? Que não é fácil a gente fazer isso. Até porque a gente pesa o nosso e o nosso é mais pesado. Né? Mas não sabemos também a luta do nosso irmão. E não devemos apenas, né? Tem momentos que vamos ajudar o nosso irmão com uma oração. E bastará. Mas tem momentos que a gente vai ajudar com oração, com palavra, ainda levantar ele, porque ele não consegue se levantar. É assim mesmo. É verdade. E às vezes, para a gente melhorar um pouco, ainda tem que levar do braço. Porque ele não consegue andar. E a gente precisa do milagre. Nós precisamos abrir mão um pouquinho, como fez Jairo, esperou, para que o milagre do meu irmão também aconteça. Amém? Amém. E, continuando, Jairo também teve fé. Onde Jesus olhou para ele e disse, no meio daquele alvoroço todo, né? Onde vai chegar no 35, onde a gente leu, onde Jesus já tinha falado com Jairo, já tinha curado a mulher, então Jesus continuou o caminho com Jairo.
Aí chega os enviados, né? E diz assim, para que tu incomoda mais o mestre? Né? A menina morreu. Não adianta mais. Morreu. Em meio à tempestade, ainda vem pessoas com palavras para nos fazer desistir. É verdade. Que é mais fácil chegar, viu? É. É mais fácil chegar palavras para eu e você desistir do que para eu e você continuar. A fila é maior, a gente vê até umas imagenzinhas na internet, né? Para ajudar, para criticar e para outra coisa, não esqueci aqui. E a fila do ajudar sempre é menor. Então, muitas vezes, precisamos nos contentar, muitas vezes na nossa vida, precisamos nos contentar apenas com a ajuda do lado espiritual, que é o Senhor Jesus. Às vezes não chega uma palavra amiga, mas temos que continuar. Verdade. E o ser humano, ele é movido a palavras. Muitas vezes a gente espera uma palavra, vai dar certo, continua, mas não chega. Mas tenha fé, assim como Jairo recebeu essa palavra de Jesus. Não temas, crê somente. Aleluia. No 24 ele disse, Jairo, né? Trazendo para a nossa linguagem hoje, eu vou contigo. Então, se Jesus está conosco, tenha fé. Aleluia. O milagre vai chegar. Oh, Independente do que você venha escutar de um lado e do outro. Glória a Deus. Sempre à frente com Jesus. Aí 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. É verdade. Graças a Deus. Né? Porque se fosse por vista e por ouvir, a gente não andava. Verdade. É verdade. Porque eu estava até conversando com uma pessoa essa semana e disse assim, já justamente falando dessa questão de palavras, né? A gente não pode ser movido a só isso, palavra. É a fé mesmo que nos sustenta. Porque se a gente for esperar, não tem. Né? Se for esperar, não tem. E a gente não deve esperar. A gente deve andar pela nossa fé. E fé em Cristo. Aleluia. Firmado em Cristo. Glória a Deus. Não olhar para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus. Né? E essa é uma das atitudes que Jairo teve, foi essa, andar por fé, andando por fé. As pessoas diziam a ele, olha, não incomoda mais, a menina já morreu. Glória a Deus. E às vezes chega para mim e para você, desista disso, não vai dar certo. Esse sonho já morreu, já acabou. Para que continuar? Para que orar tanto? Para que ir para a igreja tanto? Mesmo assim. Para que cantar tanto? E às vezes ainda chega até a pergunta, será que Deus realmente está te ouvindo? Porque se ele estivesse ouvindo, já tinha respondido. Mesmo assim. Né? E a gente não pode se apegar a essas palavras. A gente deve se apegar a Deus. Amém? Amém. Porque o milagre vem, porque Jesus está vindo com Jairo. Aleluia. Glória a Deus. Né? Então o milagre vem, está às portas. E Jairo escutou que estava morta a menina, mas Jesus deu uma força, deu um ânimo a ele, e eles continuaram a jornada. Mas no versículo 37, Jesus vai fazer uma coisa muito interessante. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. E nós aprendemos uma coisa aqui muito interessante na nossa vida e na nossa caminhada cristã, tanto na questão de buscar um milagre, mas tanto também na questão de continuar a nossa caminhada com Cristo, é que Jesus ele nos ensina a ser seletivo. Mas, irmão Sione, Deus não faz acepção de pessoas, é verdade. É verdade. Para a salvação. Para as bênçãos dele. Mas para a nossa vida, Jesus nos ensina que nem todo mundo deve andar conosco. A gente tem que ser seletivo. Quem é que está andando com você?
é aquela pessoa que disse que a menina estava morta? Porque se for aquela pessoa, você não vai muito longe. Temos que andar com pessoas que nos levam para frente, Mesmo assim. que nos levam para perto de Cristo, que nos levam a orar, que nos levam a buscar. E Jesus nos ensina isso, olha, só vem comigo Pedro, Tiago e João. O resto, quer dizer, Jesus não fez, né? Mas pela atitude dele, vamos comigo só vocês três. E na nossa vida a gente tem que ser assim. Devemos ter essa seletividade e não por arrogância ou soberba, se achar melhor. Não, eu sou melhor do que fulano, como fez o fariseu. Sou melhor, Deus, do que esse publicano. Não é isso. É para que você tenha perto de você pessoas que ajudem você a crescer espiritualmente. Mas, irmão, Senhor, você está falando para mulheres e homens, né, já formados. Mas acontece com a gente também. Sim. Acontece. Não é só com jovens. Não é só com criança. Com a gente também. A gente precisa orar ao Senhor para que Ele nos dê pessoas que nos ajudem a crescer espiritualmente. Não é para irmão Senhor do tamanho não. Né? Crescer espiritualmente. Crescer com Deus. Crescer com a comunhão dos irmãos. Não aquela pessoa que olha para você e diz, olha, fica só comigo, tá? Misericórdia. Não. Arrependi. Em nome de Jesus. Né? Então, não é manter ao seu lado pessoas que não lhe ajudam a crescer. Nem todo mundo pode ter acesso a... Isso é uma coisa muito forte na nossa vida que devemos colocar em prática. Nem todo mundo deve ter acesso a detalhes da sua vida. Mesmo assim. É verdade. Mas Deus por que isso não acontece? Porque às vezes a gente está falando muito. E até um ditado popular também, mas que a gente leva para a vida, né? Os calados vencem. É o ditado do mundo, né? Mas a gente leva para a vida. Mas é inteligente. É inteligente. Tem planos na nossa vida que a gente não deve contar a todo mundo. E aprender a ficar calado é uma virtude. Faz como salmista, põe guarda na minha boca. Meu Deus. Para que a gente não venha falar de muitos planos da nossa vida. Por que muitos planos da nossa vida não dão certo? É porque Deus não quer? Não. É porque a gente conta a todo mundo. A gente coloca José em um patamar alto, porque o que Deus fez na vida de José foi muito forte. Mas muitas das coisas que aconteceu com José foi porque José falou na hora errada. Ele foi falar aos irmãos o sonho que Deus revelou só a ele. Olha, a lua, as estrelas se curvavam para ti, tinha os peixes que se curvavam para ti. Aí, primeiro a não compreender foi o pai dele. Eu, como teu pai, vou me curvar a ti. Nunca no Brasil. E nem lá no Egito. Né? Não, eu como teu pai. E às vezes, Eita, as pessoas não entendem o que Deus tem para mim e para você. Tu, logo. né? Só Jesus na tua vida. E é só Ele mesmo, graças a Deus. Glória. Né? Então, aprendamos, que é comigo, com você, com todos nós, a ficarmos calados. E orar a Deus até por amizades. Não é todo mundo que é nosso amigo. Não é. É verdade. E está andando lado a lado. Era irmão de José que venderam ele. E isso não nos traz, abrindo parênteses aqui, não nos traz a toda vez desconfiar dos nossos irmãos, não. A palavra diz que a gente deve andar junto, ajudar um ao outro, né? Ter comunhão um com o outro. Mas a seletividade tem que andar junto também. Amém? Amém. Para quê? Para que o milagre aconteça. Se Jairo desse ouvido àquelas pessoas. Ai mesmo, vai Jesus pro teu lado, que eu vou pro meu. Vou lá enterrar. Vou lá enterrar a menina. E muitas vezes as nossas amizades podem fazer isso, enterrar os nossos sonhos, é mesmo. Pra que isso, né? Comigo vai não acontecer não. Mas
Jairo não deu ouvidos. E também nós não devemos fazer isso. E também sermos seletivos. 1 Coríntios 15:33. Não se enganem. As más companhias estragam os bons costumes. Com quem é que a gente está andando? Temos que ter cuidado, né? Penúltimo. Em nome de Jesus. Não dê ouvidos às zombarias. Jesus disse, por que vocês estão tão chorando tanto, né? Tem até uma expressãozinha aqui que ele fala. Alvoroçados. Por que estão tão alvoroçados? Estão chorando tanto? A menina apenas dorme. Aí eles começam a rir dele. Acontece ou não acontece na sua vida também? O plano é grande. Deus está na frente. Aí você vai e conta para alguém. Aí alguém começa a rir. E por isso a importância da seletividade. Não dê ouvidos às zombarias. Que a gente vai ver também que zombaram do homem que estava construindo o muro de Jerusalém, chamado Neemias, e zombavam dele, ele fazendo o muro e ele zombando, e ele fazia o muro, o povo zombava, né? E caçoavam dele e diziam assim, olha, se uma raposa encostar nesse muro, ele cai. Era o que diziam para ele. Pensa num muro forte, né? Encostar no muro, caiu. O isopor. Só que veja a resposta de Neemias. E tem que ser a minha e a sua. O Deus do céu nos dará sucesso. Aleluia. Não é a minha força, não é a força do muro, é a força de Deus. Isso é para festividade. É mesmo. Vou até anotar. Anota também aí você. Eita glória. Então, a gente vai lá, B, C. Então, é o que a gente tem que fazer. Não é a minha força, não é o valor do meu sonho, é aquele que prometeu, né, irmã Marilúcia? Como a irmã também falou aqui, é aquele que prometeu. A força é dele. Quem vai dar sucesso é ele. Quem está comigo é ele. Quem estava com o Jairo já estava dentro da casa, ele. Né? E para finalizar, o milagre chegou. Glória a Deus. Eu creio. Amém. O milagre chegou. Jesus chegou na casa. Ainda teve a seletividade lá dentro também. Só entra o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. E eu. Né? É escolhido. É seletivo. Não é todo mundo não. Já dá outro tema, né? Então, o milagre chegou. E foi completo. Jesus atendeu a primeira necessidade da menina, que era a vida. A menina estava morrendo. Jesus chegou e ressuscitou a menina. Porque literalmente a menina tinha morrido. Para Deus não. Mas para a gente que somos carne, né? Não tem poder de ressuscitar, tinha morrido. Para já a menina tinha morrido. E ela literalmente tinha morrido. Mas Jesus chegou e disse, Talita cumi, menina, levanta. E ela levantou. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Então o Deus. milagre chegou. Houve zombaria, houve renúncia, houve paciência, houve empatia, teve que ter fé, teve que fazer seletividade, teve que ouvir zombaria e não dar ouvidos, né? Para o milagre chegar. Aleluia. Amém? É a minha e a tua vida é dessa forma. Aleluia. Isso no processo. Mesmo processo, né? Mas o milagre chegou. Oh, E glória. chegou totalmente, completo. Jesus chegou, cumpriu a primeira necessidade da menina, que era a vida. E também no finalzinho a gente vai ver que Jesus ele diz: pega a comida e dá à menina. Mas não era só a vida? Aleluia. O milagre é completo. A menina já estava com fome. Aleluia. Na minha e na sua vida dessa forma, Louvado seja Deus. né? Às vezes a gente pede só é um milagre pequeno, Senhor. E Ele faz Mais grande. Ele faz melhor. Às vezes a gente pede um pouquinho e Deus faz melhor. E Deus, Ele diz assim no Salmo 139, primeiro, tu me sondas e me conheces. Amém? Então, é o Senhor que te sonda e te conhece. Aleluia. Ele sabe o que você está precisando. Assim como o Jairo estava precisando. Mas assim como o Jairo, infelizmente ou felizmente, precisamos passar
pelo processo do milagre. Até que o milagre chegue, mas quando chegar, vai ser completo. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sei que esta Deus. palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Amém, meus queridos. Deus continue abençoando, irmão Sione, por essa palavra maravilhosa, não é? E a fé exige exatamente esse ambiente de certeza. A fé não vai aceitar nada meloso, não é? O chorão não vê milagre. Chorar só nos pés de Jesus. Amém? Tem que ter certeza de milagre. Então, aqueles que estavam lá chorando, se lamentando, prestando lenço para um, para outro, e agora, meu Deus do céu, esse pessoal aí, Jesus já falou, licença, eu vou conhecer você, daqui a pouco eu atendo, fora da porta. O ambiente é de fé, de gente que crê, Aleluia. de gente que acredita. Está doendo, mas segura a lágrima. Amém? É momento para acreditar. Glória a Jesus. Pode estar passando nenhum sentimento de tristeza, negatividade para ninguém. Você tem que ser inspiração de fé para o milagre acontecer. Amém? Falou que está doendo, minha filha, vai ficar bom, viu? Em nome de Jesus. Vai ficar lá e fica pior do que estava. Só fica pior do que. Imagina você, uma pessoa sofrendo, procurar chegar a uma outra pessoa que também passa a mesma negatividade para aquela pessoa. Só Jesus na causa. 2 cegos no buraco, vai correr os 2 lá, no mesmo buraco. Um cego não guia outro cego. Então tem que ser alguém que enxerga para guiar outro que não está vendo. Tem que ter alguém que fale para conduzir o mudo. Amém? Tem que ser alguém que ouça para conduzir o surdo. É assim a vida. Amém? Não se anda, não se trabalha com jugo desigual. Não se anda, nada desigual cresce, né? Não nesse sentido. Então é isso que a palavra nos ensina. Deus abençoe, irmão Sione. Fique de pé, se você quiser eu continuo outra pregação. Só na inauguração. Porque a gente não tem tempo para isso mais, amém? Nós agradecemos os santos. Quinta-feira, né? Estamos aqui de volta, em nome e para a glória de Jesus. Se eu não chegar por aqui, os irmãos sabem, estou sempre em atividade, mas acredito que a missionária vai deixar a gente ali na parada, né, missionária? Campo Grande, deixar na parada ali, né? Cabe não, faz. Não cabe não? Tem. Eita, forte. Nenhum cabe. Mas só a vitória, amém? Mas para nos conduzir em paz, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua bênção, por essa mensagem gloriosa, educadora, instrutiva para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a seguir o exemplo de Jairo, tanto quanto as suas lições que o Senhor nos ensina na sua palavra. Abençoa, cada dia mais nos ajuda a pôr em prática isso, para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, nós que dizemos amém. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão dos santos, a consolação do Espírito de Deus seja com a igreja hoje e sempre. Nós dizemos amém. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Amém. Glória. As mulheres de Deus, vem que vai tirar. Eita, aí. E eu sou mulher, se eu tivesse problema no coração, eu teria matado. Esse relógio não é crente não.